Olá pessoal, sou Daniela Pascoal, professora de Previdência da Metas ITER e vou conduzir com vocês um bloco de questões de Previdência para prepará-los melhor para a prova de certificação da Anbima, provas do CPA 10, do CPA 20 e do CEA. Mas antes de irmos às questões, deixa eu passar umas dicas para vocês de como funciona a prova da Anbima. Existe no edital algumas regras e eu vou destacar aqui as 4 regras para vocês ficarem mais preparados. Uma delas é que são 4 alternativas, então a prova vai ter alternativas A, B, C e D e apenas uma é a correta. Então você vai sempre observar, dentre as 4, qual é a mais correta. E ela vai ser a sua resposta que você vai assinalar. A segunda dica é que na prova não é permitido o uso de calculadora. Por quê? No CPA 10 e no CPA 20 não é necessário cálculo. Agora, se você estiver fazendo a prova do CEA, aí sim você pode usar calculadora porque já entra a parte de cálculos. A terceira dica é que é possível que você navegue pelas questões sem fazê-las. Caso você fique com dúvida, você pode pular as questões, ir adiante para não perder o seu tempo, a sua linha de raciocínio, e depois você retoma e faz as questões que ficaram em branco, ou até reveja aquelas que você ficou com dúvida. E a última dica é que você pode pedir ao fiscal da prova papel, lápis, fazer rascunho, se você sente necessidade, só que você tem que devolver esse material ao final da prova, não pode sair da prova com nada anotado, caso você precise se ausentar da prova também durante o percurso da prova, não pode levar nenhum papel para fora da sala, porque senão sua prova pode ser anulada, tá bem? Então vamos lá, relaxe, respire e responda porque você estudou e você sabe. Vamos às questões. Primeira questão. Com relação à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro e de previdência privada aberta, do mercado de previdência privada fechada, dos fundos de pensão ou só do mercado de seguros? A alternativa correta é a letra A. A SUSEP é o órgão fiscalizador e que controla o mercado de seguros e a previdência privada aberta. A previdência privada fechada, também chamada de fundos de pensão, é controlada por um outro órgão fiscalizador chamado PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A SUSEP também cuida de capitalização e resseguro. Aqui não tem na alternativa essas opções, mas a alternativa não deixa de estar correta, tá bem? Então vamos agora à questão 2. Sobre a previdência privada, podemos dizer: trata-se de uma aplicação financeira indicada para reservas de emergência, tem a mesma regra de tributação dos fundos de investimento, destina-se a complementar a previdência oficial ou refere-se a um investimento agressivo que garante uma rentabilidade mínima? A alternativa é a C. Ela destina-se a complementar a previdência oficial, a previdência pública, conhecida também como INSS. Por isso até que ela tem o nome de previdência complementar. Então a pessoa contribui para a sua previdência privada, complementariamente à sua previdência pública, né, o INSS. Então ela terá 2 benefícios quando se aposentar. A previdência não serve para reservas de emergência, porque ela tem um tempo para resgate, que se chama carência, um tempo de 60 dias, então não serve a emergência. Se precisar de um resgate imediato, é melhor aplicar em investimentos mais líquidos, né, que tenham resgates imediatos. A regra de tributação da previdência também sofre aí regras próprias, tem tabela regressiva de imposto, tabela progressiva, coisas que não tem em outros fundos de investimentos. E não é um investimento necessariamente agressivo, porque a previdência a gente até pode entender como um investimento mais conservador. Existem variações que o aplicador pode escolher de fundos de investimento, né, de fundos que aplicam mais em ações ou menos, mas não pode-se dizer que a previdência é um investimento agressivo. A questão 3. Como se chama o período entre o investimento
em que o participante faz as aplicações na Previdência, né? Ele está fazendo as contribuições, pagando as parcelas periódicas, fazendo alguns aportes, até a data em que ele resolve se aposentar, sair em benefício, sair em renda. Esse interim, né? Esse período, né, da contribuição inicial até a data que ele se aposenta, como se chama o nome desse período? É carência, diferimento, benefício ou usufruto? A resposta é diferimento. É o nome desse período, é o período de acumulação, de renda, em que a reserva vai aumentando junto com as contribuições e os rendimentos. Não é carência, porque carência é um tempo mínimo necessário para um resgate ou para uma portabilidade. A portabilidade é quando o participante quer enviar o dinheiro para uma outra entidade, né, transferir a reserva para outra seguradora. Não é benefício, porque benefício é exatamente quando termina o período de diferimento e o participante quer começar a receber a sua aposentadoria, o seu benefício. E não é usufruto, porque usufruto não é um termo aqui de previdência, é um termo lá do direito sucessório, não está aqui no nosso estudo. O PGBL é mais indicado para quem? Para os contribuintes que adotam o modelo de declaração simplificada do IR, para aqueles que não têm rendimentos tributáveis, como por exemplo sócios de empresas que recebem apenas dividendos, para pessoas que optam pela declaração completa do IR, ou para contribuintes que tenham rendas tributáveis e que desejam contribuir para o plano acima do limite dos 12%. A resposta adequada aqui é que o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, é indicado para pessoas que optam pela declaração completa do IR. Aquelas pessoas que pagam IR e quando fazem a sua declaração, fazem a declaração colocando cada despesa que tiveram, despesas médicas, despesas com instrução e também as despesas de contribuição para o seu plano PGBL, que é o somatório das contribuições. Então, a entidade de previdência manda um informe de rendimentos para o cliente com o total de contribuições que ele fez naquele ano e esse valor ele pode deduzi-la da base de cálculo do imposto de renda, ele pode abater, então ele declara, é dedutível. Então, para essas pessoas que fazem no modelo completo, o PGBL é mais indicado. E uma curiosidade, na alternativa D, as pessoas que querem investir em previdência privada mais do que 12% da sua renda bruta, elas precisam então fazer esse valor acima dos 12% em planos VGBL. Então, em planos PGBL até os 12%, porque é o limite que a Receita Federal autoriza para você poder declarar no seu imposto e usufruir do abatimento da base de cálculo. Acima disso, a Receita não deixa. Então, caso você queira aplicar, porque você pode guardar quanto dinheiro quiser em previdência, aí você faz um VGBL, que é um plano também de aposentadoria da mesma forma. E aí o VGBL vai complementar, então, essa sua necessidade e você não precisa ter problema com a Receita, né? Até 12% no P, acima disso no V. Uma diferença na pergunta 5 agora, entre o VGBL e o PGBL. VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. As aplicações no VGBL não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, enquanto as contribuições do PGBL podem. Alternativa B. As aplicações do VGBL podem ser deduzidas na base de cálculo do imposto de renda, enquanto as do P não, é o contrário da letra A. Letra C. A base de tributação do VGBL é maior que a base de tributação do P. E no VGBL não é possível ter taxa de carregamento, enquanto no P é possível. A correta aqui é a alternativa A. As aplicações no VGBL elas não podem ser deduzidas no imposto de renda. E as do PGBL podem. É essa a principal diferença entre esses dois produtos. O PGBL você pode abater no seu imposto de renda quando você faz pelo modelo completo. E o VGBL, mesmo que você faça modelo completo, você não pode abater, ele não tem benefício fiscal. Agora, é claro que tem uma diferença também. O imposto de renda, na hora que se resgata um VGBL ou um PGBL, quando é um PGBL, ele incide sobre todo o valor resgatado. Tanto o valor que você pagou, quanto o rendimento que esse valor teve. Por isso que ele tem o benefício fiscal. Já o VGBL, o imposto de renda, vai incidir somente sobre a partezinha do rendimento. Então, ele não tem o benefício fiscal. Uma coisa acaba compensando a outra. Aí é uma escolha do cliente qual produto de forma tributária é mais adequado para ele. A letra B está errada porque ela é exatamente o contrário da letra A.
A letra C, a base de tributação do VGBL é maior que a base do P? Não, a base do V é menor, porque lembra que nós acabamos de falar, a base de tributação do V é só o rendimento, é menor. A base de tributação do P é maior, porque é todo o montante, tanto o valor aplicado quanto o rendimento, então é maior. Dessa forma, o imposto de renda sobre o P vai ser maior do que o imposto de renda sobre o V. E a taxa de carregamento, que é uma taxa que as seguradoras podem cobrar sobre a aplicação do cliente, não importa se é P ou V, não tem distinção. Então, ela é possível ser cobrada tanto no P quanto no V. Então, a letra D estaria errada. Vamos à questão número 6. Com relação ao risco de crédito da seguradora em planos de previdência. Esse risco é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Esse risco existe e deve ser considerado na escolha da entidade de previdência. Não existe risco de crédito em previdência, ou esse risco é coberto pelo governo federal. O correto é B. Existe risco de crédito e ele deve ser considerado quando o cliente for escolher a sua entidade de previdência. O Fundo Garantidor de Crédito não garante a previdência, esse tipo de aplicação, e nem o governo federal. Pergunta 7. Assinale a alternativa incorreta sobre planos de previdência complementar aberta. Fique atento quando você for fazer a prova se a pergunta remete à alternativa correta ou incorreta, porque isso confunde muito o nosso cérebro. Aqui a pergunta é a incorreta, então, se são 4 alternativas, 3 estarão corretas. Você tem que achar a incorreta. A portabilidade é permitida desde que de PGBL para PGBL e de VGBL para VGBL. Já vou até falando, essa alternativa está correta. É isso mesmo, você não pode transferir um plano de previdência PGBL para um outro plano em outra entidade, seu também, é claro, VGBL. Eles não conversam. A parte tributária é diferente dos dois. Então, PGBL só pode fazer portabilidade para outro P e o VGBL somente para outro V. Então, essa alternativa correta não é a que a gente está buscando, a gente quer a incorreta. Alternativa B. Não há incidência de imposto de renda na portabilidade. Correto, portabilidade não paga imposto de renda, porque o dinheiro não transita pelo CPF do participante. E aí sim seria um fato gerador para imposto de renda. O dinheiro sai de uma entidade de previdência e é acreditado na outra entidade que o participante escolheu. Só no caso de resgate, quando o dinheiro cai na conta dele, é que tem imposto de renda. Alternativa C. Não é possível fazer a portabilidade entre entidades de previdência complementar aberta diferentes. Isso está errado. Essa é a alternativa que a gente quer, é a alternativa incorreta. Por quê? A portabilidade é exatamente isso. Transferir o dinheiro de previdência de uma entidade para outra entidade diferente, senão não seria portabilidade. Então, a alternativa correta da pergunta 7 é a letra C, porque ela é a incorreta. Olha como confunde. E a letra D, que tem que ser correta. Na portabilidade, não há prejuízo na contagem de prazo para efeitos de imposto de renda. Sim, não há prejuízo. A alternativa C, que a gente viu agora, ela sim está completamente incorreta. Se eu tenho duas que eu fico na dúvida, vai naquela que você tem mais certeza. Agora, a letra D tem uma ressalva, embora ela esteja correta. No caso de uma pessoa ter um plano de previdência numa tabela progressiva de imposto de renda e fazer uma transferência, uma portabilidade para um plano de previdência regressivo, ela pode. Só que o prazo vai iniciar do zero, vai contar de novo. Então, essa é só uma ressalva. Então, a pessoa pode transferir de um progressivo para um progressivo, normal, que é igual, de um regressivo para um regressivo, também tranquilo, de um progressivo para um regressivo também pode, só que o prazo vai começar a contar agora, porque regressivo, para aplicar o imposto de renda, ele conta o prazo das parcelas. Então, ele começa do zero, assim que faz a portabilidade. Agora, o contrário não pode, de uma regressiva para uma progressiva, tá ok? Vamos agora para a questão 8. Olha, um case. Paulo foi proprietário de uma empresa prestadora de serviços por 5 anos e investia em um VGBL mensalmente, ó, VGBL, tendo optado pela tabela regressiva. Guarda essas duas informações. No momento atual, conseguiu ser admitido em uma empresa multinacional com todos os benefícios que um funcionário pode ter. Sabendo que ele passará a fazer a declaração completa de imposto de renda e seu salário anual será de R$140 mil, podemos afirmar que o mais indicado para Paulo será
Iniciar contribuições ao PGBL no limite máximo de 16.800 por ano, mantendo os recursos que aplicou até o momento no VGBL. Eu já vou até dizer as respostas para vocês não se confundirem. Essa é a alternativa correta. Veja, ele tinha um VGBL antes e agora ele está numa situação de PGBL. Por quê? Ele está fazendo declaração completa. Lembra, o PGBL é para quem faz declaração completa. Está ganhando bem, por isso que ele faz declaração completa, porque ele tem incidência de imposto de renda. Quem ganha mais paga mais imposto. Então, nesse caso, é melhor ele começar um PGBL, né, porque esse é o plano mais adequado para esse momento atual financeiro e tributário dele, no limite máximo de 12%, porque 12% de 140 mil é 16.800, então ele vai contribuir pelo máximo que ele pode de dedução fiscal, vai guardar bastante dinheiro e vai aproveitar o máximo de benefício. E os recursos que ele tem do VGBL, que ele já aplicava lá antigos, deixa lá, não mexe, deixa quieto, até porque a gente não pode fazer portabilidade de VGBL para P, lembra? Então, não tem o que fazer. E não é bom resgatar, porque se resgatar o V, vai pagar imposto de renda. Lembra que no resgate tem imposto? Então, a letra A é adequada para você orientar o seu cliente, porque é essa formação que você busca, né? Não é só passar na prova, é saber orientar bem o seu cliente, isso é o mais importante. Vamos ver as demais porque estão incorretas. A letra B, continuar contribuindo para o V, respeitando o limite de 16.800, nada a ver. O VGBL não te dá a possibilidade de abater imposto de renda, e nem se fala em limite dos 12%, isso aí é conceito para o PGBL. A letra C também está errada, fazer a portabilidade dos recursos para um P, dada a mudança da situação fiscal, não pode fazer portabilidade de V para P. E a letra D, resgatar o V e começar a contribuir para o P. Não é bom resgatar porque ele vai perder dinheiro, ele vai pagar imposto de renda, a não ser que ele precisasse do dinheiro, mas não é o caso, ele está querendo guardar, não. Então, a letra A é o ideal para orientação aí do cliente. 9. Sobre a tributação dos produtos de previdência complementar, podemos afirmar: o imposto de renda incidente nos resgates do PGBL é sempre de 15% sobre o valor total resgatado, sem a necessidade de compensação na declaração anual do imposto de renda. Essa alternativa está errada porque é 15%, só que precisa fazer a compensação no imposto de renda. Então, todo resgate de planos PGBL, a seguradora vai aplicar 15% de imposto. Só que depois, na declaração anual de imposto de renda, o participante tem que fazer o ajuste, tem que fazer a compensação. Por quê? Na hora que a gente pega a tabela de imposto de renda progressiva, para cada faixa de valor existe uma alíquota de imposto. A alíquota de 15% é uma delas. Só por convenção que a Receita Federal colocou que tem que ser 15% para tudo para facilitar. Só que na hora do ajuste, tem que olhar exatamente qual foi o valor do resgate e ajustar. Pode ser que tenha que ser uma alíquota até menor. Às vezes é uma alíquota de 7,5% e não a de 15%, porque o valor resgatado foi mais baixo. Então, aí a Receita devolve o valor descontado a mais. Ou o contrário, o valor resgatado foi mais alto, era para ter sido uma alíquota de 27,5%. Então, a Receita vai cobrar a diferença lá no montante da declaração. É isso que é o ajuste. Então, a letra A está errada porque tem que fazer compensação sim. Letra B, o IR incidente nos resgates dependerá da tabela escolhida pelo investidor, que poderá ser regressiva ou progressiva. Essa afirmação está correta, não tem nenhum erro nela. A letra B aqui é a correta, mas nós não vamos deixar de ver as demais. Letra C, a tabela regressiva do IR utiliza o regime compensável. Não, a tabela regressiva utiliza o regime definitivo. Por quê? A tabela regressiva é aquela que, conforme o tempo de aniversário das contribuições, quanto mais antigas, mais baixo o imposto, mais baixa a alíquota. E essa não precisa de compensação na declaração anual. Aplica esse imposto de forma definitiva. Então, tabela regressiva, regime definitivo. Letra D, a tabela progressiva utiliza o regime definitivo, está ao contrário. A tabela progressiva é o regime compensável, porque a progressiva é a que a gente falou lá no começo da questão. A progressiva é aquela que não depende do tempo, depende do valor. Quanto maior o valor, maior a alíquota. Só que a seguradora aplica sempre 15% e depois tem que fazer o ajuste na declaração anual, tem que fazer a compensação. Por isso que fala que ela é compensável. Então, decora aí, ou entenda que é melhor.
Tabela progressiva, né? Ela progride conforme o valor aumenta, precisa compensar, porque sempre é 15. A tabela regressiva, que regride, diminui conforme o tempo aumenta, é definitiva, não precisa compensar, ok? Questão 10. O senhor José tem 53 anos, recebe R$ 1.350 por mês, faz declaração no modelo simplificado e quer receber uma aposentadoria também de 1.350 quando tiver 60 anos de idade. Qual que é o plano de previdência mais adequado para ele? Veja, se ele faz declaração pelo modelo simplificado, o plano mais adequado para ele é o VGBL. Por quê? Para quem faz a declaração no modelo completo, a gente já falou, é o modelo do PGBL. Então aqui para ele o plano é o VGBL. Então das alternativas, qual é a mais adequada? A que fala de VGBL. Aí a gente já descarta duas. Descarta a alternativa A e a alternativa B que falam de PGBL. Ok, agora vamos para a tabela de imposto de renda. Porque a gente tem a alternativa C e a alternativa D que falam de VGBL e uma fala do progressivo e outra do regressivo. Para o senhor José, o melhor é o regime progressivo. Por quê? A renda que ele quer receber é baixa, é uma renda de R$ 1.350. Se você olhar a tabela do regime progressivo, para essa renda, a alíquota de imposto é isenta, porque é uma renda muito baixa. Ao passo que numa tabela regressiva, quando ele tem 53 anos de idade, vai acumular o dinheiro durante 7 anos para poder receber a aposentadoria aos 60. Então, são 7 anos de tabela regressiva. Se a gente olhar na tabela regressiva, com 7 anos, ele teria 20% de IR e 20% é mais do que zero. Então, a tabela regressiva acaba não sendo uma boa opção para o seu José. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C, VGBL no regime progressivo. E agora vamos à questão 11. Sobre os beneficiários em planos de previdência, podemos afirmar que, veja, em planos de previdência, o participante nomeia quem será ou quem serão os beneficiários. Por quê? Ele está investindo, acumulando reserva e se ele vier a faltar, vier a falecer, essa reserva tem que ser paga para alguém. E esses são os beneficiários indicados pelo participante. Então aqui a gente tem algumas alternativas. A letra A fala: os beneficiários serão obrigatoriamente os filhos, conforme legislação de herança. Eles receberão todo o dinheiro aplicado corrigido. Suspeito, né? Não, não é isso. Previdência tem a liberdade do participante indicar. Então não existe essa lei de herança. Essa alternativa está errada. Alternativa B. Os beneficiários serão os indicados pelo titular do plano e o pagamento obedecerá ao contratado. Correto, é isso mesmo. O participante estabelece como beneficiário quem ele quiser e a seguradora, havendo necessidade de devolver a reserva ao beneficiário ou aos beneficiários, pode haver mais de um, ela vai obedecer ao contratado pelo participante, ao estipulado por ele, e ele pode alterar também os beneficiários no decorrer da vida dele. Ele indica na contratação e no decorrer do plano ele pode alterar esses beneficiários se ele quiser. Alternativa C, na ausência de um beneficiário, o dinheiro é recolhido ao governo? Não. Se não houver beneficiário indicado, aí sim, olha-se quem são os herdeiros legais, como se fosse um seguro de vida, mas sempre haverá alguém. Metade do valor é aos filhos, outra metade aos herdeiros? Não é nesse aspecto. Aqui a resposta mais correta, não perca seu tempo tentando analisar. Se você encontra a resposta correta, ela é a alternativa que você deve marcar. E a letra B ela está muito assertiva, ela é a alternativa correta dessa questão. Pergunta 12. Um cliente que tem sua renda tributada em 27,5% pretende reduzir o quanto terá que pagar de IR aplicando 12% da sua renda no PGBL, na tabela regressiva, e resgatando um ano depois. Ele conseguiu algum benefício? A alternativa aqui é a letra C, não, pois a alíquota de saque nesse período acaba sendo de 35%. Pergunta 13. Uma diferença entre o plano PGBL e o plano VGBL é que, no resgate do PGBL, o IR incide sobre o valor total recebido, e no resgate do VGBL, o IR incide sobre o rendimento. Perfeito. Essa é a resposta correta. Lembra, a gente está falando isso o tempo todo. Essa é uma das principais diferenças entre os dois planos.
No PGBL, o IR é sobre todo o montante, o que você contribuiu e o que rendeu. É ruim, mas você, em compensação, abate lá no seu imposto de renda e paga menos imposto. É uma compensação. A escolha é sua. Já o VGBL não tem essa possibilidade de declarar o imposto. Não tem esse benefício fiscal. Mas o IR é somente sobre o rendimento, igual o fundo de investimento. A alternativa B está errada. O PGBL é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência e o VGBL é um plano de previdência complementar aberta. Na verdade, o VGBL é como se fosse um vida, né, com sobrevivência. Mas a alternativa A, ela encaixa perfeitamente aqui na resposta. Tá? Na alternativa C, o PGBL é um produto para aposentadoria e o V para investimento financeiro. Não, ambos são para aposentadoria. E não existe diferença entre o P e o V, ambos são planos de previdência. Sim, são planos de previdência, mas tem diferença sim. Essas diferenças tributárias, fiscais, que a gente está mencionando aqui o tempo todo. Pergunta 14, vamos à penúltima pergunta. Em uma entidade fechada de previdência complementar, veja, a gente presta muito mais atenção na previdência aberta, porque tem dois tipos de previdência privada complementar. A aberta, que é a mais comum, é o PGBL e o VGBL que a gente tem falado e que cai muito mais na prova. Mas também tem a previdência fechada, que são os fundos de pensão. Então aqui a pergunta é de uma fechada, a gente trouxe para vocês também, porque pode cair. Nessa previdência fechada, qualquer pessoa pode investir? Não, não é aberto a qualquer pessoa, por isso que o nome é fechado. B, apenas um grupo de pessoas, funcionários de uma determinada empresa, que podem investir. Essa é a correta, por isso que é fechada, é um produto coletivo destinado para aquele grupo de pessoas que estão ligados àquela empresa. A C está errada porque possui taxa de administração mais baixa comparada aos fundos de investimento, não necessariamente, né? São regras diferentes. Não são mais comercializadas, existem planos de previdência fechada, hoje em dia sim, e as entidades de previdência fechada são também chamadas de EFPC, Entidades Fechadas de Previdência Complementar. E por fim, a 15ª e última questão. Comparando um plano de previdência privada com a previdência oficial, que é a previdência pública, o INSS, vamos trazer aqui para vocês então uma questão também de previdência pública, pode ser que caia aí na sua prova. Tem aqui 3 alternativas para a gente verificar se estão corretas ou não. Alternativa 1, o benefício pago pela Previdência Social tem um teto máximo. Já vamos dizer então que isso é verdade. A Previdência Social, ela não paga infinitamente. Ela tem um teto de contribuição e de pagamento de aposentadoria. Alternativa 2. O benefício que o participante receberá na Previdência Privada dependerá das contribuições que ele fez e da taxa de retorno dos investimentos. Essa alternativa também está correta, porque dependendo do quanto ele contribuiu, do quanto rendeu, maior será o montante que ele vai ter. Se ele contribui mais, faz aportes, tem uma boa rentabilidade no fundo de investimento dele, melhor ainda, o benefício dele vai ser maior porque ele acumulou bastante reserva. Então isso influencia no valor da renda, no valor do benefício. E a alternativa 3? A contribuição da Previdência Oficial é obrigatória para os trabalhadores registrados formalmente a partir da assinatura da sua carteira de trabalho. Isso é verdade. A Previdência Oficial ela é obrigatória, ao passo que a Previdência Complementar ela é facultativa, né? Contribui para a Previdência Complementar quem quer, já a contribuição à Previdência Oficial é obrigatória. Então aqui a melhor resposta é a letra A. Todas as alternativas estão corretas, a 1, a 2 e a 3. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessas questões, que isso os ajude muito na prova. Deixem o seu like, façam seus comentários para capricharmos ainda mais no próximo vídeo. Obrigada!